Oi, gente, seja bem-vindo para mais essa aula. E aqui eu vou falar especificamente do sistema esquelético. Quais são as funções do sistema esquelético? Ele tem a função de sustentar o teu corpo, fazer a proteção dele, principalmente proteção como caixa torácica, né? Imagina que as costelas protegendo os seus órgãos internos. Ele também tem a função de armazenar minerais e também a formação de células do sangue. Nós podemos dividir o esqueleto em duas grandes divisões. Uma é o esqueleto axial, como está aqui, que é basicamente o crânio e a coluna vertebral e aquilo que está ligado diretamente a essas duas estruturas. E o esqueleto apendicular, que são os membros, braços e pernas. Uma coisa que a gente pode notar quando a gente começa a estudar os ossos é que eles têm formatos muito diferentes. Eu tenho desde o formato de osso plano, como o osso parental, tá? O osso aqui da cabeça. Eu tenho ossos longos, como o caso aqui do húmero, né? O osso aqui do braço, mas também o fêmur, o rádio, a ulna, que são os ossos aqui do braço. São ossos longos, onde eles são mais compridos do que largos. Eu também tenho ossos que eles têm um nome engraçadinho, que é de sesamoide, são os ossos que parecem grãos de gergelim. Eu não sei quem foi que teve a ideia de chamar esse grão de gergelim, mas esse é o tipo de osso. Entre eles nós temos o osso do joelho, a patela. Também alguns ossos da mão também tem esse nome. Eu tenho ossos curtos, que ao contrário dos ossos longos, são bem estreitinhos, como por exemplo os ossos carpais. Os ossos carpais são justamente os ossos aqui do punho. Tá? Se você massagear aqui essa região, você vai ver que tem um monte de ossinhos, e é justamente por causa desse monte de ossinhos que você consegue ter tanto movimento com a mão. Tá? Também existem ossos que são irregulares, como as vértebras. Irregular porque eu não consigo definir ele como um formato geométrico específico. E eu tenho ossos pneumáticos. O que são esses ossos pneumáticos? São ossos que eu tenho grandes espaços dentro deles, que fazem com que eles fiquem muito leves. Como, por exemplo, esse osso etmoide, que é o osso aqui do nariz, que é esse osso bem aqui em cima. Tá? Aqui embaixo é cartilagem, aqui em cima é osso. E esse osso é extremamente leve. E o formato deles tem a ver com onde eles estão e o que é possível fazer com os membros onde eles estão, onde eles ficam. Aqui um osso longo, só para a gente entender um pouquinho como é que são as partes de um osso. Então aqui eu tenho um osso longo, então aqui tem um exemplo de um osso que é um fêmur direito. Como é que eu sei que é direito? Primeiro, que aqui está me dizendo que eu estou vendo por trás e sendo assim, se a gente pegar aquele modelo anatômico e virar ele de costas, atrás consigo saber que esse é o fêmur direito. Aqui eu tenho uma ponta do osso, essa ponta é aquele que se liga com a bacia. Aqui eu tenho uma outra ponta, que é a que se liga com o joelho. As pontas dos ossos são chamadas de epífise. Tá? Só lembrar de epi, ponta, superfície, dá para lembrar desse jeito. E no meio do osso eu tenho uma parte que chama diáfise. E entre elas, dos dois lados, eu tenho a metáfase, que é justamente uma área de transição entre a epífise e a diáfise. Mas por que significa esses nomes? Dá uma olhada aqui nesse mesmo osso cortado, uma vista em corte. As pontas dos ossos são muito mais preenchidas. Vocês estão vendo aqui que tem um monte de linhazinhas aqui dentro? Um monte de estruturas pequenininhas. Enquanto que o meio do osso ele é oco, completamente oco. E isso é bem importante, principalmente nos ossos longos. Os ossos curtos e os muito pequenos acabam não tendo tanto espaço assim. Esse espaço no meio dos ossos ele é bem importante para a medula óssea. Vocês devem ter ouvido falar do transplante de medula para portadores de leucemias
entre outras doenças. A medula óssea fica justamente nesse pedaço, no meio do osso, que é vazio, na diáfise. E essa medula é responsável pela produção de células do sangue. Exatamente por isso, todos os ossos, em especial os ossos longos, são extremamente vascularizados, ou seja, tem muitas veias e artérias passando por eles, como a gente tem aqui nesse desenho. Então, eu tenho vasos passando por todo o osso, com artérias e veias nutrindo esse osso, e bem em volta do osso, como se fosse uma capinha de proteção, eu tenho um tecido chamado periósteo. Esse tecido ele dá uma proteção a mais ao redor do osso. Os ossos são formados por células. Só que essas células dos ossos elas são muito específicas, são muito especiais. Veja por quê. Eu tenho uma célula chamada osteócito, que é uma célula madura do osso. Então a célula está aqui no meio e ela tem pequenos canalículos que vão indo para todas as direções. E nessa substância aqui meio parda, eu tenho a matriz do osso, que é justamente o depósito mineral. É essa matriz aqui que deixa o osso duro. Mas como é que esse osso ele é feito? Quem são as células que fazem esse osso? As células que fazem osso são chamadas de osteoblasto. Guardem esse nomezinho aqui, blasto, para tudo que você for fazer, original, dar vida e coisas do tipo. Eu também tenho as células osteoprogenitoras, que são células tronco que tem nos ossos, e eu tenho os osteoclastos. Os osteoclastos são células que desfazem osso. Eu tenho o osteoblasto, que faz osso, que secreta material para fazer osso, e tenho os osteoclastos, que dissolvem os ossos. E com isso eu consigo ter o osso sendo feito e refeito, desfeito, todo momento que eu precisar disso. Como é que tudo isso funciona? Aqui eu tenho uma sequência de 6 passos, como é que o osso cresce, como é que o osso é feito. No começo, o osso é basicamente uma barrinha de cartilagem, ele não tem nenhuma dureza e é muito fácil de você alterar ele, como se fosse, por exemplo, a própria orelha. Essas células que estão aqui no meio, elas acabam secretando o material aqui dentro. A próxima etapa é que algumas células, alguns vasos sanguíneos chegam até essa barrinha de cartilagem. E aí as células que estão aqui no meio começam a depositar material ósseo e aí começam a ter então os primeiros osteoblastos. E com isso eu tenho depósito de material ósseo aqui, fazendo a primeira camadinha de osso do lado de fora e no meio desse osso. Feito isso, o próximo passo é a entrada do vaso sanguíneo dentro desse osso e aí começa a ter um centro de expansão óssea. Esse meio de expansão óssea aqui, ele começa então a crescer para as bordas desse osso, formando então a diáfise primeiro. Olha só, o meio do osso ossificado, assim dizendo, primeiro. Com isso, eu começo a ter então ossificação das epífises, que são as pontas dos ossos. Também do mesmo jeito, começa pelo meio e vai crescendo para as beiradas, até que essas 3 partes se juntem aqui, formando então um osso inteiro. A diferença principal é que nas epífises, ou seja, nas pontas, eu tenho um material esponjoso que vai preencher esse espaço vazio aqui dentro. Enquanto que na diáfise, quem preenche esse espaço é a medula óssea. E aqui eu tenho um slide para mostrar bem como isso funciona. Do lado esquerdo, tem um feto de 10 semanas e do lado direito eu tenho um feto de 16 semanas. Esse feto tem uma técnica bem específica que ele vai colorir de vermelho o que é o osso e de azulzinho, azul claro, aquilo que é cartilagem. Então, olha só, quando o feto tem 10 semanas, ele tem pouquíssimos ossos. Com 16 semanas, ele já tem muito mais ossos formados. Aqui, nos ossos da perna. Esse aqui é o que vai ser o fêmur. Tá pequenininho, não chega até a bacia e nem até o joelho. Agora dá uma olhada no fêmur aqui. Ele vai da bacia até o joelho. O mesmo a gente pode pensar dos ossos da canela. Desse lado de cá, eles estão pequenininhos. Do lado de cá já está bem mais formado. Os ossos do pé aqui quase não aparecem. Enquanto que aqui em 16 semanas eles já estão bem mais crescidos. E o mesmo vai acontecer com os ossos da costela e principalmente da cabeça. Aqui tem um exercício para vocês. Aqui tem uma radiografia de uma mão de adulto e uma mão de criança. Vocês conseguem saber qual que é a de criança e qual que é a de adulto? Os ossos não param de crescer
quando a criança nasce, eles continuam crescendo depois, senão a gente não cresceria. E esse crescimento se dá nas pontas. Uma maneira de saber se o osso vai continuar crescendo ou não é tirando justamente uma radiografia da mão e vendo esse detalhe. Se há não só espaço entre os ossos mesmo, então do lado esquerdo aqui nós temos muito mais espaço nas articulações, né, como a gente pode ver aqui, mas também observa esse osso aqui, o osso do polegar, tá? A falange proximal do polegar, tá? Que é essa daqui. Veja que eu tenho o osso e a epífise está aqui, ó, está separado por essa linha. Enquanto que do outro lado eu não tenho essa linha separando. Então, do lado esquerdo eu tenho uma mão de criança, porque ela ainda está crescendo, a epífise e a diáfise ainda não se juntaram uma com a outra. Enquanto que na mão de adulto isso já aconteceu. Então aqui eu tenho um crânio de criança, só para exemplificar para vocês que eles ainda não fecharam. Essa parte aqui em cima, ela não fecha quando nasce, ela vai fechar semanas depois, é o que a gente chama de... é o que o pessoal chama de moleira, que é bem aqui em cima, fica bem mole mesmo. E isso garante que o crânio da criança consiga, na hora de nascer pelo parto natural, o crânio consegue se mexer um pouco para poder passar pelo canal vaginal. Então aqui, como é que a gente reconstrói de uma fratura que a gente tenha num osso? Então, um exemplo aqui de uma fratura num osso longo. A primeira coisa que vai acontecer é a formação de um hematoma nessa fratura. Então vai ter inchaço, além de muita dor. Dependendo do grau dessa fratura, eu posso ter um rompimento do periósteo, aquela camada de tecido que recobre o osso, um acúmulo aqui de muito sangue e muito detrito, muito pedacinho de osso quebrado aqui no meio. E o que vai acontecer logo depois? Bom, eu vou ter aqui um calo, uma parte mais dura, formada principalmente por cartilagem, nesse pedaço que quebrou, reformação do periósteo em volta desse calo, e aqui eu vou ter principalmente a ação dos osteoclastos, que vão dissolver os pedacinhos de fragmentos de ossos que estão lá. Uma vez que esses pedacinhos são dissolvidos, os nutrientes que estavam nele podem ser reutilizados pelos osteoblastos. Lembra lá atrás que eu falei osteoblastos e osteoclasto? Nessas duas etapas, eu tenho a atuação então desses dois tipos de célula, umas dissolvendo aquele osso que não vai servir mais para nada, e o outro tipo de célula, os osteoblastos, regenerando, reconstruindo o osso novamente, ficando, portanto, esse calo no osso que dá pra gente ver por fora. Não sei se alguém já quebrou algum osso aqui. Quando a gente coloca um gesso, quando quebra o braço, ou então aqueles pinos e tudo mais para segurar o osso no lugar, não só é para segurar o osso no lugar, para ter certeza que ele vai encaixar no lugar certo e não ficar torto, mas também para manter as pontas dos ossos próximas, porque a capacidade do osso se regenerar depende da proximidade dos fragmentos. Então, se ficar muito afastado, ele acaba não conseguindo reconstruir o osso, ou pelo menos não consegue reconstruir o osso da maneira correta. E os ossos se articulam uns com os outros. Então, aqui eu tenho alguns exemplos dessas articulações, como por exemplo, a articulação da clavícula, tá? Que é aqui esse osso aqui que sai do peito para o ombro. Essa articulação é uma articulação planar, ela acaba mexendo só numa direção, ao contrário da articulação do cotovelo, que eu tenho esse movimento de ida e volta. E aí eu tenho vários outros tipos de articulação, como por exemplo a articulação do pescoço, das vértebras do pescoço, que me permitem girar uma em cima da outra, como se eu tivesse duas peças, eu estou girando uma em cima da outra. Um outro tipo de articulação do ombro, do húmero com a escápula. Vejam que é uma articulação, essa articulação aqui, ó, é uma articulação que permite não só que o movimento para todos os lados, mas como também eu rodar o braço em cima dessa mesma articulação. Nós temos essa articulação tanto aqui no ombro quanto na virilha, entre o fêmur e o quadril.